Bom dia Santa Isabel, bom dia Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo. Estamos iniciando o nosso Debates de Opiniões aqui pelo www.radiosantaisabel.com.br. Estamos também na nossa live lá na página do Itamar Santos, fazendo o nosso Debates de Opiniões. A nossa matéria de capa fala: a história acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Karl Marx. Em 1960 tivemos a vitória de Jânio Quadros, o Brasil afundado numa crise profunda da economia. Mas Jânio ganhou as eleições com o discurso moralista e levou o país ainda mais para a crise. Em 1989, tivemos a vitória de Fernando Collor de Mello, o Brasil afundado numa crise econômica, mas Collor ganhou as eleições também com o discurso moralista e a mentira e levou o país para uma crise econômica ainda maior. Agora, em 2018, o Brasil afundado numa crise econômica, mas o que fez Bolsonaro ganhar as eleições foi, de novo, o discurso moralista e a mentira. Bem, durante toda a campanha eleitoral, Bolsonaro disse que não entendia de economia e que entregaria o comando a Paulo Guedes, um cara acusado de lavagem de dinheiro no mercado financeiro. Aguardemos o que acontecerá com o futuro do nosso país. Entretanto, temos que continuar a luta. Durante as eleições, a equipe de Bolsonaro e de Temer se reuniram para aprovar ainda este ano a reforma da Previdência e acabar com a aposentadoria dos trabalhadores rurais e urbanos. Bolsonaro ainda deixou claro que continuará a política de Temer, que congelou por 20 anos os investimentos públicos em saúde, educação, segurança, moradia, agricultura familiar, saneamento e todos os outros serviços públicos. Só a luta e o amor vencerá o ódio e a mentira. Precisamos continuar lutando sem medo e de peito aberto, lutando pelo bom e pelo justo. Esse é um texto do nosso amigo Roberto Silva. Acabou as eleições, os votos foram depositados nas urnas e Bolsonaro se consagrou presidente do Brasil e assumirá, o seu posto no dia 1º de novembro, ou melhor, no dia 1º de janeiro de 2019. Há muitos exemplos no mundo afora de governos como o governo que Bolsonaro diz fazer aqui no Brasil. Na Polônia, tem o presidente lá é o Kaczyński, para a Turquia de Erdogan e para as Filipinas de Duterte. Todas versões locais iguais a Bolsonaro. Um amigo nosso foi a trabalho, e teve a oportunidade de conhecer e entrevistar pessoas de privilegiados até o povão, sobre a vida que levam e como as coisas têm acontecido nos últimos tempos. Diz ele que viu muita coisa assombrosa, que vê na Polônia, todos que ele conversou disseram que o país não é uma democracia, mas não sabem quando o país deixou de ser essa democracia, mas aparentemente as seguranças das cidadanias foram aos poucos sumindo em nome da segurança nacional. E essa segurança, entretanto, é assegurada por uma polícia branca e extremamente nacionalista. Essa polícia protege os skinheads e bate nos refugiados. Ele disse que teve em Auschwitz e viu um grupo de skinheads cuspindo no monumento da memória do povo judeu.
A guia disse para ele que antigamente eles poderiam ser presos, mas que hoje em dia seria capaz de eles fazerem a guia ser presa. Ao final do tour, o guia, cujo avô tinha sobrevivido a Auschwitz, nos pediu aos prantos para contribuirmos para manter o campo, já que o governo havia cortado todos os fundos para a manutenção do campo, e eles estavam à beira de fechar as portas. Afinal, de acordo com Kraszewicz, né, é o nome Kraszewicz da Polônia, não tem obrigação nenhuma com minoria alguma. Né? Isso também a gente já ouviu falar por aqui. Na Turquia, Erdogan esteve presente, né, no evento, que assistiu de camarote. Ele chegou de avião e milhares de visitantes foram, né, à sua direção gritando em turco: líder, líder. Perguntei a um colega da Turquia ao que se devia isto. Ele me disse que o culto à personalidade de Erdogan começou no momento em que o presidente começou a aumentar o próprio poder e diminuir suas responsabilidades. Indaguei como é que pode isso, né? Diz o repórter. Aparentemente, o presidente aumentou seus poderes de demandar segurança, empoderando milícias e assassinos de opositores. Suas responsabilidades, entretanto, foram canalizadas contra a oposição e grupos minoritários. Cada problema que acontecia por sua própria incompetência era usado para perseguir um novo Teichner, ou prender, matar uma nova pessoa. Esse ciclo criou-se o autoritarismo vigente na Turquia. Nas Filipinas, né, os pobres com dinheiro barato, uma gorjeta de R$15 leva, né, um taxista às lágrimas, mas ainda assim a primeira coisa que se vê nos jornais era que o desemprego era zero. Conversando com um economista filipino, aprendi o seguinte: com Duterte, as leis trabalhistas foram dizimadas. Uma pessoa trabalhando como atendente de loja por 2 horas semanais, ganhando o equivalente a R$50 por mês, é considerado empregado. Além disso, se vê locais onde matar uma pessoa suspeita de usar drogas é legalizado, e de acordo com todos que o repórter conversou, a população que mais morre com essa lei é a etnia e a pobre. Né? Nesses 3 países que ele viu que o povo é sofrido buscando soluções, mas aprisionados em um sistema baseado no medo, na supressão e na perseguição. Todos esses países, outrora grandes, estão sucumbindo pela própria ignorância, por dar voz e poder a políticos intolerantes. Suas democracias e direitos desapareceram, pouco a pouco. A cada direito retirado, e as pessoas estão sendo mortas, né? E exemplos da Polônia, da Turquia e das Filipinas, onde tem governos fascistas e ditatoriais. Quem fez essa viagem foi o Cauã von Novak, né? Brasileiro que esteve a trabalho na Europa, nesses 3 países aí. Isso são exemplos que acontecem no mundo, né? Que acontece no mundo e que a gente presencia e pode presenciar aqui
no Brasil. São 10h09. A gente vai tomar uma aguinha e já volta aqui no nosso Debates e Opiniões. Estamos de volta aqui com o nosso Debates e Opiniões pelo www.radiosantosabel.com.br. A nossa live já tem povo lá. A Laci tá lá, o Getúlio, a Ana Neri, a Glória Torres, o Paulo Ricardo, a Mirna Barcelo, a Renê Weber, a Marinês Santos, a Rosane Medina, a Marlene dos Santos, o José Eduardo, o André Felipe, o Jorge Mirim, o Lota, a Lia Santos, o Dirceu, a Juvência, todo mundo lá dando uma espiada na nossa live do programa Debates e Opiniões. Uma das primeiras ações depois de ser eleito, né, o presidente Bolsonaro entra em conversa, em contato, né, com o golpista Michel Temer e tratam da reforma da Previdência, que será ainda mais destruidora. E já estão pensando em falar, né, em tratar disto esse ano na atual legislatura, né? Então, há tratativas para que economistas tucanos aí e o governo de Temer e a equipe de Bolsonaro aprovem a reforma da Previdência, extremamente prejudicial aos trabalhadores e aos atuais aposentados. Nós vamos falar sobre isso. O economista Carlos Gabas, né, já fez um pronunciamento e traz para nós alguns informes a respeito desta reforma que está prestes a ser aprovada no Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Hoje nós ficamos sabendo, pelas matérias nos jornais, de que o governo pretende enviar ao Congresso Nacional uma outra proposta de reforma da Previdência. Esta muito mais ampla, segundo eles. Nós passamos 2 anos denunciando a PEC 287, a proposta de reforma que o Temer mandou para o Congresso Nacional. Claro que ela já era ruim, claro que ela desmontava o sistema de proteção social, mas esses neoliberais, eles conseguem se superar, eles se reinventam a cada momento. Enviaram agora, ou propuseram agora, como nós soubemos hoje pelos jornais, uma PEC, uma reforma muito mais devastadora, muito mais destruidora de todo o nosso sistema de proteção social. Isso é muito grave. Eu vinha dizendo que qualquer país civilizado não pode abrir mão de um sistema que protege os trabalhadores, que protege o seu povo. Nós temos um sistema que, claro que precisa de uma reorganização, especialmente nas fontes de financiamento, e nós propusemos isso. Só que para nós, Previdência é um tema tão importante para a sociedade, tão complexo, tão abrangente, que ele precisa ser fruto de um debate, ele precisa ser colocado na mesa, com as contas abertas, o que arrecada, o que gasta, quem paga, quem não paga, tem muita isenção, tem muita gente, empresa que não paga, tem muita gente que não paga, tem muito devedor da Previdência Social que precisa ser cobrado, e este governo eleito agora não está nem aí para isso. Propõe exatamente o contrário, sem debate. Estão dizendo que vão trazer para o Brasil o modelo chileno. E o modelo chileno não serve nem para o Chile, nem para o Brasil. É um modelo que só serve ao capital especulativo, só serve aos bancos, porque vai dar muito lucro para banqueiro, mas vai desproteger a sociedade. Vamos lá, um resumo do que eles estão propondo. Primeiro, tira a regra previdenciária da Constituição. Passa para a lei infraconstitucional, que é muito mais fácil de ser mudado a qualquer momento. Segundo, institui uma espécie de renda básica de cidadania, uma espécie de renda geral para todo mundo que completar 65 anos, indistintamente. Isso parece uma coisa boa, mas não é.
Porque primeiro acaba com o BPC, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência, que era um salário mínimo. Esse novo benefício vai ter um valor fixado por eles. Estão falando algo em torno de 70% do salário mínimo, desvincula do salário mínimo e vai ser reajustado quando eles quiserem. E acima disso, esse valor estão falando em torno de R$800. Acima disso, vão instituir uma previdência complementar privada com conta individual obrigatória. O trabalhador vai ter que escolher qual que é o banco que ele vai pagar a previdência dele e o banco vai administrar o seu dinheiro. Detalhe, vão utilizar o nosso PIS/PASEP e o nosso fundo de garantia. Dinheiro que já é nosso, para criar saldo para essa poupança individual, como eles estão falando. Isso vai levar o trabalhador à desproteção, à miséria. No Chile, um idoso, quando se aposenta por esse sistema, o dinheiro dura 3, 4, até 5 anos, depois acaba o dinheiro. E ele fica na rua da amargura, fica para ser cuidado pelos familiares, se puderem cuidar. Se não puderem cuidar, ele fica sem nenhuma proteção social. Não é esse sistema que nós precisamos para o Brasil. Nós não podemos deixar que isso seja aprovado. Ainda não foi enviado ao Congresso, mas será. E possivelmente ainda este ano. O que eles fazem mais de maldade ainda? Eles instituem a idade mínima de 65 anos. E para você ter direito à sua aposentadoria, mesmo que seja um salário mínimo, para você ter o direito a um salário mínimo, você tem que ter pelo menos 40 anos de contribuição. Isso é cruel, gente. Isso é rebaixar a proteção social, isso é jogar o trabalhador na miséria. E mais, não é só o regime geral. Eles vão fazer isso com os regimes próprios de previdência da União, dos estados e dos municípios. Todos os servidores públicos estarão submetidos a esta regra também. Gente que contribuiu a vida toda, gente que contribuiu, inclusive sem teto, a vida toda, vai ficar submetido a essa nova regra que é cruel, que aumenta o lucro dos bancos, do capital especulativo, das financeiras e retira direito dos trabalhadores. Eles estão falando que esse sistema é maravilhoso porque vai economizar cerca de 1,3 trilhão de reais em 10 anos. Significa que vão tirar da população, dos trabalhadores, direitos no valor de 1,3 trilhão de reais. Aliás, vão falar da isenção que foi dada para as petrolíferas, de mais de 1 trilhão de reais. Ao invés de mexer na Previdência, por que não acaba com a isenção das empresas exploradoras de petróleo do nosso pré-sal? É um absurdo, gente. É o trabalhador pagando a conta novamente. Nós não podemos concordar com essa proposta. Vamos nos manter vigilantes, vamos nos manter alertas para que a nossa organização impeça, juntos, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, os beneficiários do BPC, todos os trabalhadores do Brasil precisam fazer resistência a essa proposta no Congresso Nacional. Nós estaremos atentos e manteremos informados os nossos trabalhadores sobre essas alterações. Esse aí foi o recado, então, do previdenciário aí, Carlos Gabas, que dá a letra, né? É isso que vai acontecer com a Previdência brasileira. Né? 40 anos de trabalho, você vai ser obrigado a comprar um plano privado de aposentadoria, que ao final, se o banco ainda existir, né, não quebrar no meio do caminho, você vai ser sustentado ou mantido, né, por 3, 4, 5 anos no máximo, depois da sua velhice. Com o avanço tecnológico, as pessoas terão que trabalhar 40 anos. Hoje se inicia a trabalhar no Brasil a partir dos 16. Vamos nivelar em 16 anos que um jovem da classe, da periferia, inicia o seu trabalho e com muita sorte consegue pegar a carteira assinada. Então, mais 40 anos de trabalho sem nenhum dia de intervalo, e uma conta simples, 16 com 40, 56 anos. 56 anos, esse jovem vai poder aí se aposentar se ele pagou o tal
a tal previdência privada, porque não vai ter mais a previdência pública. Só que, num Brasil que tem um avanço tecnológico diário, onde que as máquinas substituem o homem, a precarização do trabalho, como já temos hoje, com a aprovação da lei, da terceirização, com a aprovação do fim da CLT, onde que o patrão não necessariamente é obrigado a assinar a carteira, pode contratar a pessoa de qualquer maneira, por hora, por remuneração material, qualquer tipo de contrato, não tem uma regra, né, estabelecida para que as pessoas sejam contratadas. Nós teremos o subemprego. Mas mesmo assim, com o subemprego, se esse trabalhador de 16 anos consegue pagar a sua aposentadoria, ele vai ter que contribuir os tais 40 anos. Porque a aposentadoria não é mais solidária, ela é individual. Se você não paga, não terá aposentadoria. Você vai ter a aposentadoria se você não deixar de pagar nem um dia, nem um mês. Esta é a lógica deste plano genocida. Porque no Chile já está matando idosos por suicídio. As pessoas estão se desesperando e chegam ao ponto de se suicidar. Vamos lá para mais música e a gente já volta aqui no nosso Debates de Opiniões. Crime foi revelar, mas quando eu avistei gotas sobre o meu chão, grãos que me eram reis. Ouvi as curas feitas pro mal de quem canta o perfeito e o são, a chuva, o rumo e o pão. Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar, quem pode orientar, move o teu sol de lugar e tem toda a luz e vem sem a cruz. Tem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração, sem mapa e horizonte. Das gotas tive o mar, por onde viajei. Ondas de ocasião, filhas que a lua fez. Dos grãos tive ilusão, dias e um novo mês. Girei ponteiros no ar, vendo o nascer e o apagar. Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar, quem pode orientar, move o teu sol de lugar e tem toda a luz e vem sem a cruz. Tem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração, sem mapa e horizonte. Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar, quem pode orientar, move o teu sol de lugar e tem toda a luz e vem sem a cruz. Tem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração, sem mapa e horizonte. Tem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração, sem mapa e horizonte.
sem braço sobre a mão, sem sangue, sem fração, sem mapa e horizonte. Estamos de volta aqui com o nosso Debates de Opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Fim da estabilidade do servidor público é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Vamos ver aqui a matéria. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou novas regras para demissão por, entre aspas, insuficiência de desempenho de servidor público estável. As regras se aplicam a todos os níveis da federação e a todos os poderes. As avaliações de desempenho serão anuais e realizadas por uma comissão, que levarão em consideração fatores fixos como produtividade e qualidade do serviço, e variáveis como inovação, responsabilidade, capacidade de iniciativa e foco no usuário cidadão. Os fatores fixos contribuem com metade da nota final e os variáveis correspondem cada um até 10% da nota. O servidor será classificado dentro da seguinte escala: superação, igual ou superior a 8 pontos. Atendimento, igual ou superior a 5 e inferior a 8 pontos. Atendimento parcial, igual ou superior a 3 pontos e inferior a 5. E não atendimento abaixo de 3 pontos. A demissão poderá ocorrer se o servidor público estável obtiver conceito de não atendimento das duas últimas avaliações, ou se não atingir o conceito atendimento parcial na média das 5 últimas avaliações. A avaliação de desempenho não mais será realizada pelo chefe imediato de cada servidor. A justificativa para a mudança é de que o chefe imediato nem sempre é um servidor estável, podendo ser um comissionado sem vínculo efetivo com a administração pública. As entidades representativas dos servidores também entendem que não é razoável deixar a avaliação exclusivamente a cargo da chefia imediata. A periodicidade de 1 ano foi determinada para não gerar carga de atividade acima das capacidades dos órgãos públicos. A avaliação deverá ser feita entre 1º de maio de 1 ano e 30 de abril do ano seguinte. Os servidores vinculados a atividades exclusivas de Estado só poderão ser exonerados por insuficiência de desempenho mediante processo administrativo específico conduzido nos ritos do processo administrativo disciplinar. Esta é juntamente, né, essa aprovação, quando for para o plenário do Congresso, que não será difícil de ser aprovado, vai fazer parceria com outra lei já aprovada, que é a lei das terceirizações, que permite que o gestor público, ou seja, o partidário que estiver deplantando aquele ano, vai poder demitir todos os servidores. E o momento que demitir todos os servidores, gerará um desemprego monstruoso, né, ao longo desse tempo, ao longo das demissões, e irá transferir esse emprego para terceirizadas ou até quarteirizadas. Hoje, nós temos muito disso no serviço público municipal, estadual e federal. E isso será uma rotina, né? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero chamar a atenção de você que está me assistindo e me ouvindo? É de que o prefeito, o governador, o presidente da República pode trocar o seu
plantel de servidores no momento que ele quiser. Ou seja, ele vai estar liberado para fazer nomeações diretas, sem concurso público. Né? A interferência no serviço público, daqui para frente, vai ser política. Não vai ter a tal meritocracia que tanto eles exigem na iniciativa privada. Então vai ser o que indica, o QI. Nós vamos ter o Estado a serviço de um grupo privilegiado de pessoas que tem como seu chefe maior o presidente, o governador ou o prefeito. Vou dar um exemplo aqui em Viamão. Viamão tem entre 3.500 e 4.000 servidores públicos, concursados, né, que não dependem da nomeação, da indicação de nenhum político para ser servidor. Com esta avaliação, entre aspas, né, o prefeito, né, que estiver no governo no momento da aprovação de um tipo de lei assim, pode demitir todos os seus servidores, né, a partir desses processos administrativos e substituí-lo, né, por indicados seus, padrinhos seus, via terceirizada, que ele vai ganhar duas vezes, né? Ele vai ganhar porque conseguiu emprego para os amigos, então os amigos vão ficar na mão dele e vão ajudá-lo a se reeleger no próximo pleito, e ele vai ter, né, o aporte financeiro da terceirizada que ele contratou. Então o dono da terceirizada também vai ganhar uma grana muito faceira em cima dos seus contratados, né? Então quem vai lucrar é o prefeito e o patrão, né? Então vai ficar tudo na patronagem como eles bem querem. E este golpe, o que foi dado em Dilma Rousseff em 2015, é o que eles queriam, o grande acordão que o Jucá sempre disse, né? Com o judiciário, com tudo junto incluído. Então tá aí, protege-se uma casta minoritária com grandes poderes, majoritária no poder, né? Para que mantenham o povo amordaçado. Este é o golpe, esse é o plano que vai começar, já está sendo executado no atual governo golpista de Michel Temer. Então Temer teve este compromisso de passar, né, o golpe para um, entre aspas, legítimo presidente eleito. Infelizmente foi eleito por 57% dos votantes, não da população, né, porque a população brasileira, 75%, não votou em Bolsonaro. Então a gente tem que perceber que a maioria da população brasileira não votou, e aí vamos dizer, mas as pessoas não queriam escolher. As pessoas não estavam convencidas de que era possível. Então essas pessoas não têm essa responsabilidade, vamos dizer assim, de ter eleito, né? Tem a responsabilidade de ter se omitido, né? Ou muitos desses votaram contra, não? Então quem teve a coragem de ir até a urna e votar contra não está em compromisso com esse tipo de eleito. Nós estamos, e muitos de nós estarão na oposição, na resistência. Podem caçoar o que quiserem caçoar, né? E a nossa resistência aí é de mais de 1000 watts. Pode ter certeza que conforme for se concretizando as maldades, mais populares entrarão nessa fileira da resistência aí pela democracia, principalmente pela questão da democracia que a gente tanto lutou para ter, né, este país democrático, esse país inclusivo, que infelizmente está sendo surrupiado dos brasileiros. Se a gente for ver, né, isso tudo tem uma lógica, né? E
quem raciocinar sobre o governo de Bolsonaro com a lógica anterior está fadado a não entender o que está acontecendo. Estamos diante de uma ruptura brutal com o sistema. Lula manteve, seja no presidencialismo de coalizão, seja na lógica de manutenção do tripé da economia macroeconômica, os mesmos paradigmas dos governos anteriores, principalmente de Fernando Henrique Cardoso. O conteúdo político e ideológico do governo, as prioridades objetivamente foram outras, mas sem ruptura com o sistema. Bolsonaro está comandando uma ruptura guiado pela lógica militar. Na política, quando se ganha, a recomendação é distensionar, acalmar os ânimos. Na guerra, a marcha continua até o aniquilamento do inimigo ou a sua rendição humilhante. Muitos sinais indicam que a Lava Jato contou com o apoio de fora, além dos formais, como o acordo do MP brasileiro com os Estados Unidos, algumas digitais, como a invasão de e-mails de Dilma, indicam que a CIA e a NSA estão nos visitando e orientando parte da burocracia estatal já faz tempo. Não adianta ficar esperneando agora. Dizem que Moro se revelou, que sempre foi político, etc. É choro inútil de perdedor. O novo czar terá sob sua batuta a Polícia Federal, a CGU e a política de segurança pública. E o tio Sam na retaguarda. Vai marchar com toda a força sobre os seus opositores, que serão taxados de corruptos. Não se espantem se a maioria da população aplaudir. Redução drástica da máquina pública, pauta comportamental conservadora e o abandono do tripé macroeconômico, com o câmbio em torno de R$4, juros baixos e inflação controlada, sem a paranoia das metas. Se confirmado, claro, o anunciado aqui por Paulo Guedes. Este coquetel de medidas altera paradigmas e pode ser devastador. Lembremos o que ele disse, se e como foi votado pelo povo. Entre aspas, se preparem vermelhos, império da lei, cadeia ou exílio. A construção de uma frente democrática sem partidismos imbecis já deixou de ser uma necessidade política. Trata-se de uma estratégia defensiva de sobrevivência. O rolo compressor começará a rodar já. Quem ainda se ilude com uma resistência formal, ideológica e heróica no vão do MAPS, pode deixar o passaporte atualizado ou ir se habituando à cadeia. Escrevi algumas vezes que Bolsonaro poderia ganhar as eleições, inclusive no primeiro turno. Poucos levaram a sério. Fui chamado por alguns de profeta do Apocalipse. Eles estão marchando. Até quando vamos continuar negando a realidade? Unidade ampla ou aniquilamento. É só escolher, né? Quem escreve esse texto é Ricardo Capelli, né? Ele está lá no Brasil 247. Ricardo, a gente tem acordo em vários dos pontos que você coloca. Então, é tudo o que a gente trouxe aqui nessa abertura, é tudo concatenado, né? É um esquema, é um sistema, né, político, ideológico, que veio para cravar aí as suas garras na população brasileira. E, infelizmente, como nas eleições, muitos aí irão aplaudir, né? É a velha história aquela de depenar, né, uma galinha viva.
né? O torturador, depois que faz o crime, chama a galinha com o milho na mão e ela o segue para comer o milho. Infelizmente, nós estamos caindo nessa grande armadilha, e é uma loucura o que a gente está presenciando no Brasil no século XXI, ano, né, de 2018, e já chegando aí nos nossos anos de 2019. Já estamos aí no 19º ano do segundo milênio, né? Vamos lá para a próxima música e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Debates de Opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Quem diria, hein? Quem diria que Raul Seixas seria atual em 2018? Ilha da Fantasia, essa foi a música que a gente acabou de ouvir. Quero dar o meu bom dia lá para Laura Domingues, para o José Araújo, para o Moisés Pavão, para a Ângela Ramos. Ângela, os trabalhadores que levam todos nas costas desse país, que bandidagem, é isso mesmo, Ângela. Bem por aí, com certeza você está com razão. Mari Goulart, Rosenir Rosa, isso mesmo, Ângela, se os trabalhadores conseguirem trabalho, né? Há uma desvalorização dos profissionais. Nós temos que achar saída, sim, Ângela. Temos que achar saída. Também está com a gente o Gilson Fraga, o Gilberto Godoy, a Jane Faleiro, o Flávio Barcelos, a Maria Jaques, o Marcelo Lula da Silva, o Mário Ribeiro, a Vânia Espanhol, a Mari Jaques. Isso aí, valeu, Mari. Trabalhamos na fundação. Obrigado pelo prestígio aí, a Maria Jaques, né? Colega da FPE. Sônia Carvalho, Marcelo Lula da Silva. Vamos resistir e defender os nossos direitos. O Murilo Oyarzabal, desculpa aí pela pronúncia, Murilo. A Nila Goulart, bom dia para você, Nila. A Fátima Brás, o Vânios da Silva, o Bellini Romanzini, todo mundo aí dando uma espiada no nosso Debates de Opiniões lá na nossa live. Obrigado aí por quem entrou, né, e deu uma espiada. A grande pauta aí, a primeira grande bomba do novo eleito é a reforma da Previdência. As soluções para tal Previdência Social, todos dizem que a Previdência é deficitária, mas há cálculos atuariais e matemáticos, né, que são irmãos, de que prova o contrário, que a Previdência brasileira ela é superavitária e ela seria lucrativa, muito mais lucrativa, se o governo brasileiro cobrasse os grandes devedores e não desse isenções. A grande isenção que foi dada ultimamente é para as petroleiras, que por 36 anos não pagarão nenhum tipo de imposto no Brasil, muito menos o imposto para a Previdência. Por isto,
né, a reforma da Previdência de Bolsonaro inclui o fim da contribuição solidária. O que é a contribuição solidária? Que patrão e empregado bancam uma previdência para que no futuro, né, toda a sociedade brasileira possa ter garantias de vida, de sobrevida, até que a morte o separe algum dia. Isso eles não querem mais, né? Eles não querem mais porque na lógica deste governo que está entrando e do que está saindo, né, só merecem a vida os tais fortes, os mais fortes. E sobre o que falta para a Previdência, só para você ter uma ideia, há 500 grandes devedores, né? E a JBS é a empresa que mais deve para a Previdência. Responsável pela denúncia que estremeceu o governo Temer, frigorífico deve 2,4 bilhões ao INSS. Envolvido no escândalo que pode custar o cargo de Michel Temer, coisa que não aconteceu, a JBS é a maior devedora entre as empresas ainda em atividade. Esta é a grande realidade que a gente vive. Tá? É importante, né, que a gente entenda que isto há no Brasil. Se fosse só, né, se fosse só falta de dinheiro, seria fácil, pois cobrasse os grandes devedores, levantasse as isenções aí das petroleiras. As petroleiras vão deixar de pagar para o Brasil 1,3 trilhão de reais nesses 36 anos. É genocida a questão mesmo. É extremamente genocida o que estão fazendo com o povo brasileiro. E, infelizmente, né, as pessoas não estão entendendo o que vai acontecer no Brasil em breve, muito em breve, né? Muito em breve. A começar pelo seu ministro da Economia, né? Um super-ministro. Esse superministro tem interesses ideológicos, empresariais e pessoais para estar aonde está. Vamos iniciar essa identificação aí pela família Guedes. Você sabe quem é Elizabeth Guedes? Pois bem, ela é irmã do superministro Paulo Guedes, aquele que disse que a pauta prioritária é a privatização de tudo que é estatal e a taxação das universidades públicas. Então, vamos começar por esta, né? Economista do PSL, Paulo Guedes, defende a privatização de todas as estatais. Ele disse que a medida seria uma forma de reduzir o endividamento público. Assessor econômico do PSL que deu entrevista à Rede Globo. O assessor econômico do partido PSL, Paulo Guedes, afirmou antes das eleições que é favorável à privatização de todas as estatais. A declaração foi dada durante entrevista na Globo News, né, que entrevistou, né, os responsáveis pela área econômica das campanhas dos postulantes nas eleições. Segundo o economista, a venda de empresas estatais seria uma forma de reduzir o endividamento público. Vocês todos elogiam quando a Petrobras vende um ativo para reduzir a dívida. Todo mundo bate palma para o Pedro Parente.
A União tem que vender ativo, a Petrobras vende refinaria, e o governo pode vender a Petrobras, disse ele. Entre aspas, é muito interessante isso, porque Bolsonaro era associado ao seguinte: não seria vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc. Agora vai ter uma resultante interessante, porque para mim todas são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo no meio, disse o economista. Entre aspas ainda, eu acho que o Congresso aprova, afirmou ele sobre um eventual projeto de privatizações. Entre aspas, este negócio de falar assim, olha, até você convencer, não tem que convencer. Se os liberais democratas estiverem no governo, eles vão aprovar um plano de privatização. E por aí vai o Paulo Guedes dizendo que tem que vender tudo que é seu, com a desculpa de economia. Isso é grande mentira, porque se tem dívida, né, nas empresas estatais, essas dívidas, na hora da venda, ficam para o governo. Ficam para o governo. E, geralmente, essas dívidas que a empresa tem no mercado é de quem vai lhe comprar. Então, quer dizer, o governo entrega a empresa de bandeja, né? Porque vai ter que continuar apagando a dívida que a empresa teve com quem a comprou. Essa é a lógica mercantilista desse tipo de gente, né? Ainda sobre a Elizabeth Guedes, a vice-presidente da Associação Nacional das Universidades, ela é vice-presidente das Associação Nacional de Universidades Particulares, né? Diretora executiva da ABRAES, Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior representa alguns dos maiores grupos educacionais privados do país. A Anima, a Devre, a Estácio, a Laureate e a Croton. A concessão de financiamento público apenas às instituições públicas representará um dos maiores retrocessos na garantia dos direitos sociais em nosso país. Se o privado é tão bom, por que ele precisa de financiamento público? Essa é a grande pergunta. Eles querem tirar o financiamento das entidades públicas e passar esse financiamento para as entidades privadas. O jogo da privatização é tão ferrenho, é tão dilapidador, né, que acaba com o que é público, e aquele dinheiro que eles dizem que iriam economizar, não vão economizar, porque eles vão pagar para essa mesma instituição. É só tu deixar, pegar o teu imposto, pegar o imposto popular e tirar do que é público e dar para o outro que é privado. É uma economia que é boa só para quem recebe. E a desculpa de que a universidade pública é deficitária, é improdutiva, é mentira. É mentira. Os dados educacionais brasileiros provam o contrário. Quando esse ensino é democratizado, é ampliado, nós criamos novos professores, novos cientistas, novos médicos. Nós temos uma produção acadêmica que é fundamental, que a educação seja pública, para que todos tenhamos acesso. Essa educação sendo privada, o dinheiro sendo pago pela União para as grandes empresas,
Anima, Devre, Estácio, Laureate e Croton. Isso são multinacionais do ensino, que vêm aqui pegar o dinheiro do brasileiro. Eles vão pegar duplamente, vão cobrar do aluno e o Estado vai continuar financiando. Mas o aluno vai ter que pagar. Ele não vai receber mais o dinheiro que ele recebia. A senhora Elizabeth também é membro do Conselho de Participação do Fundo Garantidor do FIES, aliás, do FIES. Ela disse sobre a defesa da migração do ensino superior para o Ministério do Astronauta, vulgo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela defende isto, porque a ideia é privatizar, né? Irmã de Paulo Guedes defende a migração do ensino superior para a pasta da ciência e tecnologia. Ela representa as universidades privadas. Disse que o novo formato pode agilizar processos de regulação dos cursos. Isso é para liberar os cursos. Liberar os cursos online, sem garantia nenhuma de qualidade. Esta é a lógica que eles querem, uma lógica de mercado. E isso vai ser possível. Nesse sistema, vai ser possível. Agora você pensa, raciocina, em ser atendido em um hospital por alguém que fez seu curso 100% pelo YouTube. E a irmã do Paulo diz o seguinte sobre isto. Abre aspas. As aulas presenciais talvez sejam na própria casa do estudante. Acho que vai acontecer como com as escolas o que está acontecendo com a televisão. O YouTube surgiu e mudou tudo. Os índices de audiência da TV aberta baixaram muito. Fátima Bernardes com 7% de audiência e 93% fora. O que aconteceu foi a chegada da internet. A capacidade de aprender, de assistir coisas através dela. Todo mundo migrando para o canal do YouTube. A escolha sobre o que consumir é direto com a pessoa que assiste. E ainda por cima mais barato. Essa migração acontece em todas as áreas e vai acontecer na educação. Já está acontecendo em centros de ponta, como Einstein. Já existem escolas de enfermagem fora do Brasil que são 100% online. Não adianta lutar contra o futuro. Parece que o futuro chegou para a Dona Beth e quem ela representa. Na era da estupidez é pedir muito, juntar A mais B. Em tempo, olha, gente, é uma grande tristeza ler isso aqui. Mas, em breve, muito breve, poderemos ter médicos, engenheiros, mecânicos, astronautas, aviadores formados pelo YouTube, em casa. Tá? E quem ganha com isso é a iniciativa privada. E quem perde é a população. Porque não teremos, com certeza, não teremos profissionais capacitados, treinados, vivenciados na sua formação acadêmica e profissional. São 11h08. A gente vai, mas já volta. Estamos de volta com o nosso debate de opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Você baixa o seu app da Rádio Santa Isabel e nos ouve em qualquer parte do mundo. Bolsonaro define nomes da equipe de transição.
Formatação dos novos ministros está em estudo, diz Onyx Lorenzoni. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, assinou nesta sexta-feira, dia 2, uma lista de 24 nomes da equipe de transição, disse o deputado federal e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao sair de uma reunião na casa do político, na Barra da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Melhor, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das pastas azul na mão, Lorenzoni não deu detalhes sobre as pessoas escolhidas. Entre aspas, os nomes estão todos aqui, todos assinados por ele para serem levados. Estarão publicados no Diário Oficial de segunda-feira à noite. Ainda, entre aspas, este é o momento de falar pouco e trabalhar muito, repetiu ele, confirmando que Bolsonaro viaja na terça-feira, dia 6, para Brasília e se encontra na quarta-feira, dia 7, às 16 horas, com o atual presidente Michel Temer, do MDB, no Palácio do Planalto, e volta na quinta para o Rio de Janeiro. Sobre a formatação dos novos ministérios, Lorenzoni disse que tudo ainda está em estudo por Bolsonaro. Entre aspas, ele ainda não me definiu. Eu levei os desenhos esquematicamente, o que cada um tem ou não tem. E ele vai ver. Afirmou sobre uma eventual junção das pastas da agricultura e do meio ambiente. Nesta quinta-feira, 1º de novembro, Bolsonaro recuou e disse em entrevista a televisões católicas que, entre aspas, pelo que tudo indica, os dois ministérios permanecerão separados e a pasta ambiental será comandada por alguém que não seja xiita na defesa do ambiente. A fusão, anunciada 2 dias antes e defendida na campanha, foi criticada tanto por ambientalistas quanto por setores do agronegócio. Também recebeu oposição dos atuais ministros do Meio Ambiente, Eduardo Duarte, e da Agricultura, Blaio Maggi, e de 8 ex-ministros do Meio Ambiente. Entre aspas, não tem nenhuma decisão ainda, isso tudo ele vai definir na sequência. Nós temos quantos e quantos dias até ele tomar posse, respondeu Lorenzoni. Acerca da possibilidade de juntar o Ministério da Transparência e Contradoria Geral da União, a CGU, órgão de controle interno do governo federal, a Justiça, cujo comando foi aceito pelo juiz federal Sérgio Moro nesta quinta-feira. Isso é outro ministério que pode ser juntado, né? Então, esta aí é a outra possibilidade que o presidente eleito tem, né? Ao Sérgio Moro aceitar o convite para o Ministério da Justiça, né? Nesta última quinta-feira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública será reunido em um só. Sérgio Moro é responsável pela Lava Jato, né? E foi sondado para compor o governo antes mesmo do final das eleições. Na semana aquela que Moro liberou aí as denúncias contra Lula, lá do Palocci, você se lembra, né? Moro atuou paralelamente, juntamente com Bolsonaro, na sua eleição. Moro é cabo eleitoral de Bolsonaro, com certeza, e agora está recebendo aí a paga, né? Por ser um grande cabo eleitoral e ter prendido Luiz Inácio Lula da Silva. Injustamente, e aí impedindo esse de concorrer. Mesmo com todo esse golpe, né? Ainda Fernando Haddad, do PT, consegue sair das eleições como a grande liderança política da resistência brasileira. Tem um mimimi aí no Facebook,
né, de que os bolsonaristas dizem que a resistência do povo brasileiro é 110. Quem gosta de resistência de chuveiro são eles, né? Que tem um chuveiro lá da Casa Civil e um chuveiro que está queimado, né? O cara é autodeclarado caixa 2. O cara veio e disse, não, eu peguei dinheiro pro meu caixa 2. E o povo gostou do caixa 2 do chuveiro Lorenzoni, né? Então, vamos ver quem é que tem resistência para a esse futuro governo aí, que vai ser, né, por parte da população brasileira, com certeza, um governo, um período de muita resistência popular contra as políticas genocidas que estão sendo implementadas desde já pelo futuro governo. A gente vai, mas já volta aqui no nosso debate de opiniões. Agora você vai ouvir Renato Russo, Entre a Cruz e a Espada. Estamos de volta com o nosso www.radiosantosabel.com.br. A economista Marilena Chaui fala sobre a conceituação ideológica e social, né, da servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? O que é servidão? Né? O que faz um povo ser servil, ser servidão, ser abnegado, servir ao seu senhor como um Deus, coisa que o valha. Vamos ouvir o que ela tem para nos contar aí. Vamos lá. Sempre foi considerada uma expressão muito enigmática a expressão servidão voluntária. Por quê? Porque a servidão é alguma coisa a qual você é submetido contra a sua vontade. Então, como é possível uma servidão voluntária? E é esse enigma que um jovem francês do século XVI resolveu enfrentar. Ele se chama La Boétie. E ele escreveu um texto, é um panfleto, que ficou conhecido como o Discurso da Servidão Voluntária. Bom, qual é a originalidade do La Boétie? Na tradição do pensamento político e da filosofia política, o tratamento da tirania sempre foi uma coisa constante. Todos os pensadores dedicaram, se não um livro, um ensaio, um parágrafo para falar sobre a tirania. E eles sempre focalizaram a tirania a partir da figura do tirano. Então, o tirano é descrito como um homem cheio de vícios, corrupto, mau, dominador, opressor, enfim, uma péssima pessoa. O La Boétie mudou o foco da questão. Em vez de ir ao tirano, ele foi aos tiranizados. E ele perguntou, mas por que os tiranizados aceitam o tirano? E a resposta clássica que sempre se deu foi, bom, o tirano tem as fortalezas, tem as armas, tem os exércitos, tem o conjunto das leis e dos juízes na sua mão, ou seja, ele domina toda a sociedade e você não tem outro jeito senão, por medo ou por complacência, se submeter a ele. E aí o La Boétie diz, bom, se nós olharmos o tirano, nós vamos ver que ele é um homem como qualquer outro. 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 2 mãos, 2 pés. Como explicar que ele tenha milhões de olhos nos vigiando? Que ele tenha milhões de orelhas nos espionando? Como explicar que ele tenha milhões de mãos que nos esganam? Milhões de pés que nos pisoteiam? De onde veio esse corpo fantástico do tirano? E ele diz, mas fomos nós que demos para ele. Nós demos para ele os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, as nossas bocas, os nossos pés,
os nossos filhos, a nossa alma. Nós entregamos a nossa honra para que ele nos dominasse e fizesse de nós o que quisesse. É por isso que a nossa servidão é voluntária. Mas a questão é, por que nós fazemos isso? E a resposta do Laboessi é terrível. Ele diz, porque nós todos somos tiranetes. Cada um de nós, no lugar que está, quer submeter, dominar e controlar o que está abaixo dele. E, portanto, a sociedade inteira é tirânica. A tirania não é um acontecimento que depende do mau caratismo do tirano. Ela depende de uma sociedade que está construída tiranicamente, pelo desejo de dominar o outro. E, portanto, a servidão voluntária tem como causa nós mesmos. E diz o Laboessi, porque nós não desejamos a liberdade. É claro que você pode perguntar, bom, mas essa análise, ela é válida para os dias de hoje? Afinal, nós não temos mais os reis absolutos. Eu digo para você, há o fenômeno do totalitarismo, à esquerda e à direita, há o fenômeno do autoritarismo nas sociedades supostamente democráticas. E, portanto, a questão colocada pelo Laboessi é muito atual. Porque a pergunta é, por que é que nós nos submetemos a poderes autoritários? Por que uma sociedade pode ter uma fração da sua população desejosa de autoritarismo, que quer ordem, segurança, militares e polícia, em vez de democracia e liberdade? Por quê? É porque o autoritarismo, exatamente como a servidão voluntária, está interiorizado. E cada um acha que tem o poder e a autoridade para oprimir ou o que está abaixo dele, ou excluir os demais. Então, se nós quisermos compreender o modo de funcionamento do autoritarismo como alguma coisa que está interiorizada nos corações e nas mentes das pessoas, eu penso que a análise do Laboessi é a mais perfeita. Isso aí foi Marlena Chauri, que traz pra gente aí uma coisa, um fato, né, a ser pensado. Você quer oprimir alguém? Então não se esqueça, se você tem essa ideia, quem está acima de você vai lhe oprimir também, né? E essa é uma lógica louca, é uma lógica fraticida, vamos combinar. As pessoas estão sendo mesquinhas, estão jogando o jogo perigoso, que irá refletir em si mesma. Esta lógica, ela é muito doida, muito perigosa para a humanidade. São 11h28, vamos lá em mais música e a gente já volta aqui no Debates e Opiniões. Estamos de volta aqui no nosso Debates e Opiniões pelo www.radiosantosabel.com.br. A mídia, toda a mídia internacional e boa parte da mídia brasileira está caindo na real, né? Está vendo que a parcialidade de Moro é registrada, é vista, é percebida, é sentida quando ele se torna ministro de Bolsonaro. A imprensa internacional repercutiu a confirmação